Por que você precisa escrever cartas para Deus? Quando você escreve, parece que realiza. É um ato profético? É uma forma de chegar mais próximo de Deus? Deus precisa das nossas cartas? Não acredito que Deus precisa das nossas cartas. Nosso pedido não fica mais forte quando a gente escreve cartas para Deus. Por que que nós, na nossa casa, na nossa família, estamos fazendo isso e de repente é um despertar para que você possa fazer também? Vamos pegar o café. Na minha visão, amor, não sei você, mas eu, quando penso no exercício de fazer cartas para Deus, estou trabalhando o meu coração, o meu entendimento. É aquilo que me traz consciência e sabedoria para aquilo que eu escrevi na carta. Então a importância da carta diz mais a respeito de mim mesmo, sobre o mover espiritual, sobrenatural de Deus a respeito daquilo que eu escrevi ali. E não pense que é como um simbolismo ali, ou como você mesmo disse, né, um ato profético que vai mover o coração de Deus mais fácil na minha direção. Você entrou nesse vídeo pensando que talvez você está pensando que é sobre isso, e tá tudo certo também. A gente já viu várias vezes sobre escrever cartas para Deus, né, amor? E você? Por que você escreve cartas para Deus? Acho que é para dar mais clareza espiritual. Acho que é uma forma de oração. Só que em vez de você falar, você está escrevendo. Não só escrevendo, né? Tá registrando. Sim. Para você mesmo. Uhum. Muito do que eu já vi sobre escrever cartas para Deus é sobre quando você escreve, parece que realiza. Não é meio que assim? Do que a gente já viu de conteúdo sobre isso? Se você escrever, realiza. E não creio que seja bem assim. Não é sobre isso. As cartas para Deus não necessariamente vão acontecer porque se escreve. Já vi muitos testemunhos, é verdade, de pessoas que escreveram e Deus realizou exatamente como estava escrito ali. E é isso que a gente deseja quando a gente escreve, não é mesmo? Com certeza. É lógico, senão não estaria... Senão não escreveria, não faria sentido. Que fé é essa? Que você está escrevendo ali, mas não crê que Deus pode... Não crê que Deus pode realizar. Mas o fato de você se predispor a escrever cartas para Deus diz respeito sobre aquilo que você falou. A clareza sobre aquilo que você realmente quer. Deixar claro e registrado ali como uma forma de oração escrita e registrada aquilo que o seu coração deseja. Trazer sabedoria para aquele desejo do seu coração. E muitas vezes, lembra quando a gente fez a campanha das cartas para Deus? Lá na igreja? A gente teve uma campanha lá na nossa igreja, todo culto de quarta, de escrever cartas para Deus e depositar no altar. E naquela campanha, muitas das coisas que eu escrevi ali, depois botando um raciocínio sobre aquilo, tô pensando, poxa, será que é isso realmente que eu quero? Então, você faz esse exercício de escrever a carta e você ter acesso àquela carta escrita nas suas orações, um ato de sabedoria a respeito daquilo que você quer entregar ao altar do Senhor. Duas palavras me chamam muito a atenção, duas passagens me chamam muito a atenção a respeito desse tema. É quando Jesus encontra com o cego Bartimeu e é quando Jesus encontra com o paralítico no tanque de Betesda. Nas duas oportunidades, Jesus pergunta para eles, ei, o que você quer? É óbvio o que eles gostariam. Tava na cara, poderia muito bem falar, Jesus, tá vendo, eu não vejo, eu quero ver. Jesus, eu sou paralítico, eu estou como o paralítico do tanque de Betesda disse, olha, eu estou aqui há 38 anos, não tem ninguém que me leve no tanque. Mas ele deixou transparecer o desejo. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele olha para nós e pergunta, filho, o que você quer? Não porque ele não saiba, mas pelo fato de ele querer ouvir da nossa boca, para que nós possamos demonstrar a nossa fé. É nisso que eu creio. Quando nós nos predispomos a escrever uma carta para Deus, nós estamos transformando em ação aquilo que a gente acredita e crê que Deus pode fazer. É pegar o nosso plano
o nosso sonho e consagrar o Senhor e por intermédio da fé, por meio da fé, entregar no altar dele e falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E aí as cartas elas ganham força na minha visão. As cartas elas ganham força quando nós nos colocamos à disposição para escrever ali detalhadamente os sonhos do nosso coração. É como se Jesus estivesse falando para você aqui hoje, falando: ei filho, o que queres que eu te faça? E aí é um cheque em branco. Você pode escrever qualquer coisa. Quer dizer que Deus vai realizar? Claro que não. Se não for a vontade dele, se não for para que seja realizado, ele não vai fazer. E nós, na condição de filhos, eu entendo que nós podemos pedir. E quando ele faz essa pergunta para nós e nós temos essa carta em branco para poder escrever o que quisermos ali, por que nós vamos perder essa oportunidade? Deus pode olhar para a nossa carta e rir, falando assim: o que eu tenho para você é muito maior do que o que você está escrevendo aí. Não se contente com isso. Como eu disse essa semana, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios. E nós podemos imaginar isso para a nossa vida. Nós que cremos e amamos ao Senhor, estamos aqui com o coração aberto a escrever essas cartas. E é isso que a gente fez. Nós estamos com uma carta em aberto, né, irmão? Que nós escrevemos no início desse ano, ousada, no campo da material, praticamente impossível, né? Impossível. De acontecer, assim, a médio e curto prazo. Loucura. Mas nós escrevemos, como nós já colocamos escrito no altar do Senhor muitas outras coisas, e que à medida que oramos, abrimos mão porque entendemos que não era aquela nossa necessidade, e outras coisas Deus já realizou. Como nessa campanha mesmo que eu te falei, eu escrevi ali: Senhor, quero uma nova oportunidade de trabalho. E Deus abriu uma nova porta para mim de trabalho. Como escrevi ali: Senhor, tenho uma vontade de realizar uma viagem com a minha família dessa forma. E a principal condição que eu coloquei na carta foi que aquela viagem não nos causasse problemas financeiros, da gente ficar preocupado depois, porque quem viaja sabe que depois da viagem vem as contas e bate o desespero. E eu falei: Senhor, eu quero viajar com a minha família, mas eu quero que seja uma bênção tranquila, que depois dessa viagem nós não soframos por ter feito. E foi dessa forma. E quando nós nos propomos a escrever, a especificar aquele sonho do nosso coração, eu entendo que é uma forma de consagrar a Deus o nosso plano, o nosso sonho. E não só isso, traduzir que nós temos fé que Ele pode fazer. E não só isso, dar clareza ao nosso entendimento sobre aquilo que nós mesmos queremos. Quando a gente escreve, pode ser que não esteja nem tão decidido, não esteja nem tão claro o que você quer, mas o ato de você escrever e especificar detalhadamente aquilo que é o sonho do teu coração é uma forma de consagrar a Deus os seus planos. É como se Jesus estivesse de frente para nós perguntando: ei filho, filha, o que você quer que eu te faça? Ele vai realizar tudo que nós formos escrever ali? Não necessariamente. Depende da vontade dele, depende do que ele imaginou para o curso da nossa vida. Mas eu acredito que o fato de nós sentarmos e escrevermos aquilo que é o nosso sonho, aquilo que é o nosso desejo, de forma detalhada, entregar e consagrar ao Senhor, como Provérbios mesmo diz, né? Consagre o Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Tudo que você gostaria de ter vai acontecer? Não. Mas independente disso, se estiver consagrado no Senhor, será bem
sucedido. Então, fique com essa palavra. Se não começou a escrever, escreva sua carta para Deus hoje, consagre Ele, não mostre para ninguém. A nossa carta está ali na minha carteira. Não vou dizer aqui agora qual que é o pedido, mas se o Senhor aprovar e conceder esse desejo do nosso coração, certamente será um registro aqui para este canal, para que a gente volte aqui e traga esse testemunho para aumentar a sua fé. Que Deus te abençoe, fique na paz.